Primeira fruta, morango. Essas frutas, é para iniciantes. É uma maneira de misturar cores, uma maneira bem mais simples que eu encontrei de misturar cores, trabalhar com várias cores. Então, do morango, maçã, caju, pera e a uva, nós vamos fazer movimentos livres e vamos trabalhar com as folhas que vocês acabaram de aprender. Então, vai ser um movimento bem simples, uma forma de pintar também bem simples. E à medida que a gente for avançando, vai aumentando as dificuldades, trabalhando mais com sombra e luz. Então, vou fazer um risco bem simples, que você já conhece. Aqui nós vamos fazer uma folha de aviãozinho com um movimento bem curto. Vê que não já tem aquelas... Opa, de aviãozinho não, de ventania. Não vai ter aquele movimento. Tá? Fazendo aqui comigo. Um movimento muito longo. Pronto. Vamos fazer a folha do moranguinho. Isso. Se vocês forem comparar o morango com morango de muitas revistas, até mesmo o morango, vocês vão ver que estão bem diferentes. Mas é uma maneira que eu encontrei mais simples, em que quem não sabe realmente pintar, quem nunca pegou no pincel, consegue pintar. Então, vamos trabalhar agora com o clareador. O clareador fosco da Acrylex. Então, o clareador serve pra gente fazer fundo. Vamos fazer o fundo ao redor das folhas. A gente vai usar esse pincel aqui, sem fazer a ponta. Eu vou usar o número 16 da Condor. E vamos passar o clareador só ao redor das folhas. Vamos fazer o fundo. Não tem problema se manchar um pouco a folha, porque... de molhar um pouco a folha, porque não mancha. Então, a gente precisa de um fundo suave. Só ao redor das folhas. Então, eu vou usar o azul Caribe. Esse azul. Vamos ver esse azul. Tá aqui na paleta. Bem diluído. Como faremos o fundo? Então, você vem com esse pincel, molha a pontinha do pincel de um lado só, tira o excesso, tira no pano. Uma ponta tem tinta, a outra ponta não tem tinta. Então, você vai voltar o lado que tem tinta para o risco. E aí, nós vamos, não aperta o pincel, pega mais em cima, a mão bem livre, o pincel sempre em pé, e nós vamos trabalhar em movimentos circulares ao redor das folhas. Tem que estar bem suave. Tem que sobrar clareador. Deixa sobrar o clareador. Ó. Pode voltar aqui no excesso. Tira novamente tinta voltada para o risco. Vai ficar bem suave. Pega mais um pouco. Tira o excesso no paninho. Então, sempre voltado para o risco a tinta. O outro lado não tem tinta. Então, ele ajuda a distribuir melhor a tinta no tecido. Isso. Sempre com movimentos circulares, sempre voltando o pincel para dentro do risco. Deixar um fundo bem suave. Pode acrescentar o clareador na ponta, para suavizar mais ainda.
Pronto. Agora nós vamos pintar a folha. Preparar o branco. O pincel número 8. O verde oliva para folha. É uma sugestão, mas vocês podem usar qualquer verde. Tendo um tom mais escuro, eu vou usar o verde oliva. Então, vamos lá. Branco, distribuir. Agora, nós vamos usar o movimento do aviãozinho, né? Mergulha aqui, e aí nós vamos apertar e voar, lembra? Então, só na pontinha, pode aqui, isso. Só na ponta, tinta pra fora. Isso, um toque de vermelho. Não precisa limpar o pincel, já pega o verde também, continua com toque de vermelho. O aviãozinho. Limpa. Vício de limpar o pincel sempre, sempre limpando o pincel. Isso. Vou fazer aqui agora pontinho, tinta pra fora. Pronto. Deixa a sujeirinha na ponta. Movimento de ventania, movimento curtinho. Sempre lavando o pincel. Então, agora vamos. Mergulha sua ponta, então tá aqui. Tinta na ponta. Outro lado não tem. O lado que tem tinta é pra fora. Então, aqui você já vem distribuindo aqui. Isca de tinta. Uma sujeirinha no vermelho. Isso. Um pouco de tinta pra fora aqui, vamos fazer a ponta da folha. Tinta pra fora. Pronto. Bem suave. Com a ponta dos pincéis, suavizando, ó.
Aviãozinho com movimento curto também. De um lado só, vamos fazer aqui, do outro lado também, isso, fechando a ponta, bem suave, movimento bem leve, sempre com a ponta dos pincéis, o pincel sempre em pé, isso. Pincel de contorno, prepara um pouco, a tinta é bem mais diluída. Sempre que for trabalhar com pincel de contorno, a tinta tem que estar bem mais diluída. Tá? Ponta do pincel. Agora vamos para o morango. Nós vamos ter 3 cores para pintar o morango: amarelo, o vermelho tomate e o vinho. Essas 3 cores: vermelho tomate, vinho e o amarelo ouro.
Então já vai começar com a cor mais clara. Primeiro amarelo. Então o morango todo de amarelo. Agora o vermelho, com isca de tinta. Vamos deixar a luz desse morango na parte de cima. Pegar um pincel menor, pegar o pincel número 6. Então, nós vamos trabalhar com a isca de tinta. Porque o vermelho, se você colocar muito vermelho, ele vai cobrir todo o amarelo. Então, a gente começa sempre aqui. Uma isca de tinta na ponta, para um lado e para o outro. Limpa. Vamos jogando, fazendo curvinhas para dar movimento, para dar volume. Meio reto, mais um pouco. Caso queira o morango mais vermelho, você vai repetir sempre aqui, sempre por onde você começou. Aqui, você pode jogar quantas vezes quiser. Se quiser o morango mais vermelho, vai repetir desse mesmo lado. Olha aí, queria um pouco de vermelho desse lado aqui, dando volume. Pronto, é o suficiente. Agora vamos trabalhar com o vinho. Menos tinta no pincel, uma isca de tinta muito menos que o vermelho, porque se o vermelho cobre o amarelo e o vinho cobre o vermelho e cobre o amarelo. E a gente vai trabalhar com o vinho sendo a última cor, terminando com o vinho acabou o morango. Então a gente vai dar o acabamento já com o vinho. Diferente do vermelho, uma isca de tinta você passa fazendo contorno e já vai desmanchando, sem puxar muito. Você vai colocar a tinta onde ela tem que ficar. Não é para colocar e puxar, porque vai acabar cobrindo. Então, a gente faz o contorno, desmancha levemente, só um pouquinho. Limpando. À medida que for passando, já vai desmanchando. Sempre acrescentando aos poucos. Já vai passando e já vai desmanchando. Pronto. Vamos para o segundo. Isca de tinta para um lado, para outro. No meio você pode puxar reto, sempre com a ponta dos pincéis. Não aperta. Aqui você vai jogando para a direita, você cria um movimento. Esse aqui é o mesmo movimento da meia vírgula, ó. Meia vírgula. Aqui também, do outro lado. Não esqueça que tem que ter o amarelo, a luz vai ficar em cima. Então, só uma sujeirinha na tinta. Agora vamos para o vinho. Isca de tinta. À medida que passar, já desmancha.
Não vai fazer o contorno todo do morango para depois desmanchar. Não aperta o pincel. O pano absorve a tinta e não fica tinta. Você não vai ter condição de puxar depois. De desmanchar. Aqui. Pronto. Sempre diluindo a tinta. A tinta, se ela ficar muito dura, essa base de amarelo que você tá passando aqui, quando você vier com vermelho, ela não vai correr. Ela não vai correr. Aí você vai querer pegar mais tinta para poder desmanchar, e aí vai ficar muita tinta e vai colar, vira uma cola, e você não consegue esse manchado suave. Essa mistura suave. Vamos lá. Vermelho, isca de tinta. Sempre na ponta, pra lá, pra cá. Direita e esquerda. Puxa suave. Aqui é meio que uma meia vírgula, ó. Vamos para o vinho. Isca de tinta. Sempre a tinta para fora. Agora nós vamos pintar as folhas do moranguinho. São 4 folhas de aviãozinho, que vocês já sabem. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 folhas de aviãozinho. Tinta pra fora. Puxa.
também. Aqui no meio dela. Sempre tinta voltada para o risco. Colocar agora o preto, vamos usar agora o preto. Isca de tinta. Um pincel de contorno. Com o branco, um pouquinho de luz no pretinho, no pontinho preto, na pontinha preta. Coloca um pouco de branco.